Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a lição número 13, da alusões, imagens e símbolos, a última lição, imagens do fim. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, o sábado do Senhor, meu Deus. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu for professar a sua palavra. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa professar a sua palavra da verdade, Senhor. Por isso, tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Lição número 13, imagens do fim. Verso para memorizar. Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas capítulo 1, verso 9. Nesta semana concluiremos nossos estudos sobre relatos bíblicos que ajudam a elucidar nossa compreensão dos eventos dos últimos dias. Desta vez veremos a missão de Jonas em Nínive, a queda de Babilônia e a ascensão de Ciro, o rei persa que libertou o povo de Deus, que lhe permitiu retornar à terra prometida. Assim como nas outras histórias que examinamos nesses relatos históricos, têm significado profundo para cada geração. Contudo, também tem relevância especial para as gerações que vivem antes do retorno de Cristo. Podemos extrair desses relatos elementos que nos ajudam a compreender o que chamamos de verdade presente. Ao mesmo tempo, em relação às histórias que prenunciam os eventos dos últimos dias, ao estudar temas e alusões amplas, não podemos tentar analisar cada detalhe a ponto de criar especulações a respeito das profecias. Assim como nas parábolas de Jesus, devemos nos concentrar nas ideias centrais, em vez de analisar cada detalhe na esperança de encontrar verdades ocultas. Nossa ênfase deve estar nos princípios e que nos contornos gerais. A partir deles, descobrimos elementos relevantes para os últimos dias. Lição de domingo: o profeta relutante. A história de Jonas capítulo 1, verso 4. Embora breve e impactante, muitos crentes veem em si reflexos desse profeta relutante. A história contém lições a respeito de eventos futuros. Pergunta número 1. Leia Mateus capítulo 12, versos 38 a 42. A quais partes da história de Jonas Jesus se referiu ao se dirigir aos escribas e fariseus? Quais lições sobre o juízo final são encontradas em sua declaração? Jesus declarou que era maior do que Jonas, e ele sabia que vir ao mundo envolveria a cruz, e assim ele veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Jonas passou 3 dias dentro do grande peixe por causa de seus pecados. Jesus passou 3 dias no túmulo por causa dos nossos pecados. Isso era necessário para salvar os perdidos. Hoje conhecemos Jonas como um profeta relutante, indisposto a ir a Nínive. Da perspectiva humana, é fácil entender a atitude dele. Os assírios comandavam um governo violento. Os murais assírios estão repletos de cenas de crueldade incomum. Povos conquistados eram mortos pelos métodos mais cruéis imagináveis. Quem gostaria de enfrentar a perspectiva de pregar arrependimento em uma capital assim? Há um momento importante na história que pode apontar para o movimento remanescente dos últimos dias. Ao ser questionado sobre quem era, Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas capítulo 1, verso 9. Uma declaração muito parecida com a mensagem do primeiro anjo, capítulo 14, versos Apocalipse, capítulo 14, verso 7. De fato, a ênfase de Jonas no Senhor como aquele que fez o mar e a terra obviamente aponta para ele como o Criador. Esse fato é fundamental para o motivo pelo qual devemos adorá-lo, e a adoração é central para os eventos dos últimos dias.
Ao mesmo tempo, nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual. Quando Deus diz, saiam dela, povo meu, Apocalipse 18:4, ele indica que essas pessoas devem se arrepender. Uma mensagem que quase sempre provocou reações negativas de muitas pessoas, mesmo quando transmitida da maneira mais gentil possível. Quem de nós, ao testemunhar, não recebeu propostas negativas ou mesmo hostis? Precisamos entender que isso faz parte do trabalho. Pergunta no rodapé: quanto de Jonas você encontra em si mesmo? Como vencer essas atitudes erradas? Hoje não podemos dar uma de Jonas. Devemos enfrentar peito a peito, pregar a palavra. Jesus fala: ide e pregai-o. Cara, e pregai. Cara, não importa aonde você irá pregar. Cara, pregue fervorosamente. Mostre a verdade para aqueles que não saibam, que não sabem. Lição de segunda-feira, obra de arrependimento. Jonas tinha uma mensagem bem distinta para o povo de Nínive. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jonas capítulo 3, verso 4. Parecendo claro que o lugar estava condenado. Afinal, essa não era uma palavra enviada diretamente de um profeta do Senhor. É uma pergunta. No entanto, o que aconteceu com Nínive? Pergunta número 2. Leia Jonas capítulo 3, versos 5 a 10. Por que essa profecia não se cumpriu? Toda a cidade se arrependeu e a condenação profetizada não se concretizou, pelo menos por um tempo. Sua condenação foi evitada e Deus de Israel fora exaltado e honrado em todo o mundo pagão, e a sua lei foi reverenciada. Apenas muitos anos mais tarde, Nínive caiu presa das nações vizinhas por causa de seu esquecimento de Deus e vaidoso orgulho. Ellen G. White, Profetas e Reis, na página 160. Podemos esperar algo assim nos últimos dias, como uma mensagem final para o mundo caído? Quer dizer, ela pode ser, que ela vai existir. Os 144 mil vão vir para fazer a última pregação da terra. Aí quem for do lado de Deus, cara, será salvo. Quem não for, quem não aceitar, é o lado da besta. Vida eterna, morte eterna. Sim, e ao mesmo tempo não. Em todo o mundo haverá muitas pessoas que entenderão o chamado. Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Apocalipse 18:4. Em todo o mundo as pessoas tomarão posição e, desafiando a besta, guardarão os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Essas pessoas, como as de Nínive, serão livradas do juízo que recairá sobre os perdidos. Ao mesmo tempo, devemos lembrar que algumas profecias, como o anúncio da destruição de Nínive, eram condicionais e ela seria destruída ao menos que o povo se afastasse da maldade. Jeremias capítulo 18, versos 7 a 10. No entanto, outras profecias não são condicionais, ou seja, elas serão cumpridas. Não importa a resposta humana. As profecias messiânicas sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo, a marca da besta, as últimas pragas e a perseguição do fim dos tempos, elas ocorrerão independentemente que os seres humanos façam. As obras e as escolhas das pessoas determinarão apenas de que lado estarão quando se cumprirem os eventos finais preditos pelos profetas. Pergunta no rodapé. Que escolhas atuais ajudarão a fazer as escolhas certas diante da ameaça da besta? As escolhas atuais é você ir ao lado de Deus, aceitar a pregação, aceitar Jesus em sua vida e ter a vida eterna. Lição de terça-feira: o banquete de Belsazar. Depois que Nínive foi conquistada, 612 a.C., por um exército de colisão que incluía medos e babilônicos,
liderados pelo pai de Nabucodonosor, Babilônia experimentou um renascimento, como a cidade não via desde os dias de Hammurabi, seu grande legislador. Sob Nabucodonosor, que agora estava livre de ataques assírios, Babilônia cresceu em riqueza e influência a ponto de que as nações vizinhas terem pouca escolha, a não se reconhecer de má vontade de seu domínio. Ela era a rainha do mundo. E as nações que desejavam prosperar declaravam sua lealdade a ela. Entretanto, até onde sabemos, Nabucodonosor morreu confessando o que o Deus de Daniel é de fato, o governante legítimo de todas as nações. Daniel capítulo 4, versos 34 a 37. O próximo relato que Daniel apresenta é de seu sucessor, o vice-regente Belsazar. Pergunta número 3. Que mensagens espirituais importantes tiramos de Daniel capítulo 5, versos 1 a 31? E o que, no fim das contas, levou Belsazar à destruição? Talvez a parte mais triste do relato esteja em Daniel capítulo 5, verso 22. Depois de relatar ao rei a queda e a restauração de Nabucodonosor, Daniel repreendeu Belsazar, embora ele pudesse conhecer a verdade até ter testemunhado em primeira mão o que aconteceu com Nabucodonosor. Escolheu ignorar esses eventos e embarcar no mesmo curso que trouxe problemas a seu antecessor. Assim como Nabucodonosor fez ao erguer a estátua de ouro, Belsazar estava desafiando o que Deus de Daniel havia previsto. Ao usar os utensílios do templo de modo profano, ele provavelmente estava ressaltando o fato de que a Babilônia havia conquistado os judeus e agora possuía dos artigos religiosos de seu Deus. Ou seja, eles ainda tinham supremacia sobre esse Deus que havia previsto a queda do império. Foi um ato de desafio total, embora Belsazar tivesse evidência mais do que suficientes e até provas da verdade. Ele tinha conhecimento suficiente para entender a verdade. O problema era seu coração. Nos últimos dias, quando a crise final irromper sobre o mundo, as pessoas também terão a oportunidade de conhecer a verdade. E o que determinará a sua escolha, assim como aconteceu com Belsazar, será o coração. Lição de quarta-feira: o secamento do Eufrates. Um dos pontos fortes de Babilônia era a maneira como o rio Eufrates passava por debaixo de suas muralhas, fornecendo à cidade um suprimento ilimitado de água. Isso também provou ser sua fraqueza. Nitróclis, uma antiga rainha babilônica, havia criado obras de terra ao longo do rio para desenvolvê-la como uma rota para a cidade e no processo desviou o rio para um pântano, permitindo que as equipes trabalhassem confortavelmente. Ciro percebeu que poderia fazer a mesma coisa secando o Eufrates o suficiente para que pudesse marchar confortavelmente com suas tropas sobre o muro. Uma vez dentro dos muros da cidade, ele encontrou os muros defensivos que seguiam o rio pela cidade desprotegidos, e a cidade foi tomada em uma única noite. O antigo historiador grego Heródoto relata que aqueles que viviam no centro de Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era uma época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. No livro de Histórias, Penguin 2015, página 94. Pode haver alguma dúvida que essa é a mesma festa descrita em Daniel 5? Com certeza. Podemos acreditar, e é verdade. Pergunta número 4. Leia Daniel capítulo 5, versos 18 a 31 e Apocalipse capítulo 16, versos 12 a 19. Que paralelos você encontra entre as últimas pragas do Apocalipse e a história da queda de Babilônia? Ao explicar como discernir os sinais dos tempos, Jesus advertiu seus discípulos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Mateus capítulo 24, versos 42 e 43.
Assim como a queda de Babilônia, o súbito aparecimento de Cristo tomará a Babilônia moderna de surpresa. No entanto, não precisa ser assim conosco. Recebemos amplas evidências de breve volta de Jesus em inúmeras profecias detalhadas. O mundo não será pego de surpresa apenas porque ignora o que Deus previu. Ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que ele disse que aconteceria. Pergunta no rodapé. Leia Apocalipse 16:15. Em meio a essas advertências sobre o fim dos tempos, que mensagem do Evangelho é encontrada nesse texto? O que significa não andar nu? O que significa não andar nu? Quer andar cheio do Espírito Santo, quer em nossas vidas. Deixar penetrar o Espírito Santo em nossas vidas. Deixar Jesus entrar em sua vida. Quer deixar Jesus entrar em seu coração, em sua mente. Aceitar a sua palavra, aceitar suas leis e aceitar o seu evangelho e ter a vida eterna. Lição de quinta-feira. Ciro, o ungido. Quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período de cativeiro do povo de Deus chegou ao fim, e os persas permitiram que os israelitas retornassem à terra prometida e reconstruíssem o templo. Sobre o domínio de Ciro, o Império Persa se tornou o maior da história, naquilo que o historiador Tom Holland chama de a maior aglomeração de territórios que o mundo já virá. No livro Domínio, o Cristianismo e a Criação da Mentalidade Ocidental, recorde 2022, na página 37. Como era costume entre os persas, Ciro foi até chamado de o Grande, rei e rei dos reis. Ele prenuncia o que acontecerá quando Cristo retornar para a sua igreja. Ele é o rei que vem do Oriente. Compare com Mateus capítulo 24, verso 27. Travando guerra contra a Babilônia e libertando seu povo para escapar de Babilônia e ir para a terra prometida. É por isso que Deus se refere a Ciro como seu ungido. Isaías capítulo 45, verso 1. Esse famoso persa não apenas libertou o povo de Deus, mas sua companhia contra a Babilônia também é um tipo ou representação da sua segunda vinda. Da sua segunda vinda de Cristo. Pergunta número 5. Leia 2 Crônicas, capítulo 36, versos 22 e 23. Quais são as semelhanças e as diferenças entre a história de Ciro e de Nabucodonosor? Qual é o significado desse decreto? Como ele impactou a primeira vinda de Jesus séculos depois? Em nossas Bíblias, o Antigo Testamento termina em Malaquias, mas na ordem hebraica ele termina em 2 Crônicas, com o decreto de Ciro. Portanto, o próximo episódio no cânon das Escrituras é Mateus, que começa com o nascimento de Cristo, o Ciro antítipo. O rei Ciro ordenou a reconstrução do templo terrestre. Jesus inaugurou seu ministério no santuário celestial, que terminará com seu retorno e nossa libertação. É claro que Ciro não era uma representação perfeita de Cristo. Nenhum tipo se encaixa perfeitamente com o antítopo. E devemos ter cuidado para que nós não nos perdemos a cada detalhe. Prendemos a cada detalhe. Porém, em termos amplos, Ciro atuou como um salvador. Pergunta no rodapé. É fascinante que Deus tenha usado um rei pagão de maneira tão marcante para fazer sua vontade. Apesar das aparências do mundo hoje, e o que aprendemos com a verdade de que, em longo prazo, o Senhor realizará os eventos finais conforme profetizado. Quer dizer, se Deus usou Ciro 200 antes dele nascer, ela já previu que ele derrubaria a Babilônia, que ele mesmo se impactou. Nossa, eu não era nem nascido. Cara, e Deus já previu a minha vitória para libertar o seu povo. Deus está usando agora uma TV pagã. Cara, usou a TV venezuelana para mostrar que o sábado é o dia dele, é o dia do Senhor e não o domingo. A TV venezuelana pregou, que era uma matéria, que era sobre a observância do sábado, que ele chamou o domingo de pagão. Quer dizer, que ela usou uma TV pagã para mostrar a verdade para todos nós. Lição de sexta-feira, estudo adicional.
A cada nação que entra em cena tem sido dada a oportunidade de ocupar o seu lugar na terra, para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo vigia. A profecia traçou o surgimento e o progresso dos grandes impérios mundiais, Babilônia, Média Persa, Grécia e Roma. Com cada uma delas, bem como as nações de menor poder, a história tem se repetido. Todas têm tido seu período de prova. Cada uma tem falhado. Sua glória tem desaparecido e o seu poder passado. Embora as nações tenham rejeitado os princípios de Deus e nessa rejeição tenha causado a própria ruína, um divino e soberano propósito tem atuado claramente ao longo dos séculos. No livro Profetas e Reis, página 311. Jeremias viu um oleiro moldando o barro. Deus usou essa imagem para explicar o princípio de que há profecias condicionais. E para que entendamos, o Senhor explicou: no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Jeremias capítulo 18, versos 7 a 10. Quer dizer, essa foi a lição Imagens do Fim, a lição número 13, a última lição da lição da imagens e símbolos, alusões, imagens e símbolos. Quero dar a lição da escola sabatina desse mês, no mês de abril, maio e junho. Agora que ela virá a nova lição, livro de Êxodo, contando a história de Moisés quando ele estava no Egito, agora depois em Midian, e ele estando no deserto para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Então, por isso, quero essa lição maravilhosa da escola sabatina, que ela dá agora do mês de julho, agosto e setembro. Será espetacular. Acompanhe como foi essa lição de alusões, imagens e símbolos. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa verdade, pregar as profecias de sua palavra. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.